Oi pessoal, sejam bem-vindas a mais uma videoaula do canal Atomicamente, produzido pelo grupo PET Químico FRN. Na videoaula de hoje, falaremos sobre estrutura de Lewis. Estrutura de Lewis, bem como seu próprio nome diz, foi proposta pelo físico e químico norte-americano Gilbert Newton Lewis, em 1916, durante a publicação de seu artigo O Átomo e a Molécula. Estruturas de Lewis nada mais são do que diagramas que mostram a ligação entre os átomos de uma molécula e os pares de elétrons livres que podem existir na molécula. É importante prestarmos atenção a dois conceitos nessa definição, que são as moléculas que são representadas por essa estrutura e os elétrons que também são representados na mesma. As moléculas representadas são sempre covalentes, ou seja, são moléculas que apresentam um partilhamento de elétrons. Temos aqui exemplo de moléculas covalentes, como H2, Cl2 e água. Outro detalhe importante são os elétrons representados na estrutura. Estes são os elétrons de valência. Relembrando rapidamente o conceito de valência, temos que a camada de valência é a camada mais externa de um átomo. Nesse caso da imagem, é a camada Q. Portanto, os elétrons representados na estrutura de Lewis seriam encontrados nesta camada. Na estrutura de Lewis, os elétrons são representados de duas formas, através de pontos e através de linhas ou traços. Um ponto representa um elétron de valência, enquanto que dois pontos representam um par de elétrons de valência. E uma linha representa o par de elétrons partilhados, ou seja, par de elétrons ligantes. O objetivo da aula é ensinar como fazer uma estrutura de Lewis. Para isso, deve seguir uma sequência de etapas. Essas se encontram no lado esquerdo da sua tela. Vejamos o exemplo da água. Para montar a sua estrutura, temos que o primeiro passo é contar e somar os elétrons de valência dos átomos que constituem a molécula. Para isso, devemos fazer a sua distribuição eletrônica. Encontra-se aqui a distribuição eletrônica do oxigênio e do hidrogênio, com as suas respectivas camadas de valência grifadas. Devemos agora fazer a soma dos elétrons de valência dos átomos constituintes da molécula. Temos aqui 6 elétrons mais 2 vezes 1 elétron. 6 elétrons é proveniente do átomo de oxigênio, que no nível 2 tem 6 elétrons da camada de valência, enquanto que 1 elétron é proveniente do hidrogênio. O fator de multiplicação 2 aparece pois ele é a atomicidade do hidrogênio na molécula de água. Fazendo essa soma, temos que o número de elétrons total da molécula é 8 elétrons. O segundo passo é montar o esqueleto da molécula, onde representamos por linhas as ligações entre os átomos. Dispomos no espaço de maneira linear os átomos de hidrogênio, oxigênio e novamente hidrogênio, ligando um ao outro por meio de linhas, que são os elétrons ligantes. O terceiro passo é fazer o desconto dos elétrons de valência, onde esse desconto é feito através do número total de elétrons de valência menos o número total de elétrons ligantes. Temos que o número total de elétrons de valência é 8, calculado anteriormente no passo 1, enquanto que o número total de elétrons ligantes é 4, pois, na representação do esqueleto montado na etapa 2, temos duas ligações, onde cada ligação contribui com 2 elétrons, portanto, 4 elétrons ligantes. Fazendo essa diferença, obtenho um número de 4 elétrons. Esses 4 elétrons serão distribuídos no passo 4 no esqueleto da molécula. Os 2 pares de elétrons são distribuídos, portanto, no átomo de oxigênio. Isso acontece porque o átomo de hidrogênio tem apenas um elétron em sua camada de valência, e esse está participando da ligação covalente com o oxigênio. Uma observação importante. A estrutura final de Lewis deve obedecer à regra do octeto. Recapitulando a regra do octeto, ela nos fala que qualquer átomo, exceto o de hidrogênio, tende a formar ligações até completar 8 elétrons de valência, atingindo assim uma estabilidade semelhante ao gás nobre. Portanto, temos aqui que o hidrogênio está estável e o oxigênio também, pois ele apresenta 6 elétrons, sendo 2 pares não ligantes e 2 pares de elétrons ligantes. Portanto, podemos concluir que a nossa estrutura de Lewis está correta. Vejamos agora o exemplo do CO3-, o íon carbonato. O primeiro passo é somar os elétrons de valência fazendo a distribuição eletrônica
na qual temos 4 elétrons provenientes do carbono, mais 6 elétrons provenientes do oxigênio, multiplicado por 3, que é a sua atomicidade. Essa soma dá 22 elétrons. Mas nesse caso, 22 elétrons não é o número de elétrons total de valência da minha molécula. Isso acontece porque nós temos uma molécula carregada. E quando isso acontece, temos que levar em conta essa carga, onde na hora da soma adicionamos elétrons ao número total se a nossa carga for negativa, ou então subtraímos elétrons do número total se a carga for positiva. No caso do CO3 2- e um carbonato, nós temos uma carga 2-, portanto, adicionaremos ao total de 22 elétrons a quantidade de 2 elétrons, passando a ter um número total de elétrons igual a 24. O segundo passo é montar o esqueleto da molécula, onde representamos por linhas as ligações entre os átomos. Terceiro passo, novamente fazer o desconto total de elétrons. Temos 24 elétrons menos 6 elétrons, sendo 2 elétrons provenientes de cada ligação. Portanto, 24 menos 6, 18 elétrons, os quais serão distribuídos no esqueleto da minha molécula. É uma regra que sempre começamos a distribuir os pares de elétrons livres pelos átomos mais externos, ou seja, pelos átomos ligantes. Se sobrar elétrons após a distribuição nos átomos externos, esses elétrons irão para o átomo central. Vejamos se isso acontece. Percebemos que distribuímos o total de 18 elétrons nos átomos de oxigênio, portanto, não há elétrons restantes para serem distribuídos no átomo central, que é o carbono. Uma pergunta é: será que essa estrutura está correta? A estrutura não está correta, pois ela não obedece à regra do octeto. Conseguimos perceber isso se fizermos o cálculo de quantos elétrons de valência estão em cada átomo. Percebemos que o oxigênio apresenta 8 elétrons em sua camada de valência, assim como os outros 2 átomos. No entanto, o carbono faz apenas 3 ligações, tendo, portanto, apenas 6 elétrons em sua camada de valência. Para que isso seja corrigido, é necessário que um dos pares de elétrons livres de oxigênio forme uma ligação dupla com o carbono. Dessa forma, o oxigênio continua com seu octeto completo e permite que o carbono também estabeleça essa estabilidade com 8 elétrons na camada de valência. Portanto, de acordo com a regra do octeto, a nossa molécula está correta. Uma pergunta que eu faço é: será que apenas esse par de elétrons desse oxigênio é capaz de fazer a dupla ligação com o carbono? O que acontece é que qualquer par de elétron desses oxigênios é capaz de fazer a dupla ligação oxigênio-carbono. Sendo assim, entramos numa estrutura ressonante, mostrada nessa imagem aqui abaixo, onde as linhas tracejadas representam a possibilidade de dupla ligação oxigênio-carbono. Mas isso é assunto para a próxima videoaula. Agradeço vocês por terem nos assistido e os convido para conhecerem a nossa página no Facebook.